Então Jefté aceita um convite que está para além de liderar uma batalha militar, ele aceita um convite para lidar com uma batalha que está aqui dentro. Nesse momento em que ele recebe esse convite, é o momento exatamente onde ele precisou guardar o coração. Para quê? Para o coração não ser tomado por ressentimento, para o coração não ser tomado por raiva, para o coração não ser tomado por vingança, para o coração não ser tomado por amargura. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Reflexão do dia. Te adorarei. 1 Samuel 7, 12 a 15. Mudando. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Te adorarei. Te adorarei. Glórias ao nosso Deus. Capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o 8 e também dos versículos 29 até o 34. Se você está sem Bíblia, o texto vai ser projetado aqui na tela para você acompanhar comigo. Juízes 11, a partir do versículo 1 até o 11 e depois a partir do versículo 29. Nós vamos ler a história de uma pessoa. E nos próximos minutos eu espero ter sabedoria para que através da história de uma pessoa tão distante da nossa vida, da realidade, no tempo da história, ela encontre conexões que possam mudar a tua história e ajudar você a guardar o teu coração. Então mesmo lendo, talvez você vai falar: meu, que história longe de mim. Mas juntos eu acredito que com a sabedoria do Espírito Santo nós vamos nos conectar com a história e que Deus nos abençoe nesse caminho. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta e seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois diziam: você não receberá nenhuma herança da família. Você é filho de outra mulher. Por isso, Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: venha, seja o nosso general para que possamos atacar os amonitas. Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade: vocês me odeiam, vocês me expulsaram da casa da minha família, por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuros, não é? Os líderes de Gileade reconheceram: exatamente, viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade. Jefté perguntou aos líderes de Gileade: se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas e o Eterno me der a vitória,
serei chefe de vocês, correto? Eles responderam: o Eterno é testemunha entre nós. Faremos tudo o que você mandar. Assim, Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Jefté repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispa. Vamos para o versículo 29. O Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e de lá se aproximou dos amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno: se me deres a vitória sobre os amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar a salvo da guerra contra os amonitas. Será oferecido a ti como oferta queimada. Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta e queremos agora também abrir o nosso coração para a Tua palavra. Temos tantas questões dentro de nós, inclusive algumas resistências, inclusive alguns pré-conceitos, conceitos que impedem que algumas ideias, que algumas novidades entrem dentro de nós. Mas pedimos que com a sabedoria do Senhor, que com a força do Senhor, esses pré-conceitos caiam por terra e tenhamos o nosso coração livre para ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Existem muitas linhas e muitas maneiras de você organizar a tua vida a partir da religião. Existem muitos pontos de vista, muitas doutrinas, muitas teologias pelas quais você pode organizar a tua vida, organizar a tua cidadania, organizar teu casamento, organizar toda a sua operação existencial. Nós somos um desses caminhos. Nós apresentamos, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, reuniões após reuniões, livro após livro, uma maneira de você organizar a tua vida, para que você consiga viver uma vida cada vez mais intensa e cada vez mais feliz. Mas não a felicidade dos sorrisos plásticos. A felicidade que vem quando a gente tem um sentido na vida. Inclusive essa felicidade acontece até quando a gente chora, porque Jesus diz que felizes são os que choram. Tentamos, semana após semana, ajudar pessoas a se conectarem com as suas falhas, a se perdoarem dos seus péssimos procedimentos e a se reinventarem para os novos dias que inevitavelmente nós teremos pela frente. Por isso não acreditamos aqui na Bethesda que a vida esteja pronta, que somos como aqueles brinquedinhos ou como aquela antiga propaganda da Duracell, que vinha alguém, dava uma a corda lá atrás do coelhinho, e o coelhinho ficava batendo o tamborzinho, sem saber muito bem o que está fazendo, ele fica só batendo o tamborzinho até que a pilha acaba. Tem gente que organiza a vida assim: Deus veio, deu a corda e nós estamos aqui batendo o tamborzinho, e uma hora o que acontece? A pilha acaba. De uma maneira mais grossa, a gente morre e a gente para de bater o tamborzinho e encerramos a nossa participação por aqui. Não, eu não penso assim, não penso que Deus seja esse ser tirânico que vem e determina como que vai ser a minha vida. Não tenho crise nem com o poder, nem com a soberania de Deus, mas entendo que o atributo maior de Deus em relação a nós não é controle, é amor. E o amor é exatamente a ausência do controle. O amor é o desejo de que o ser, quando o ser maior, ele ama, ele faz com que o ser que é então menor, cresça e ande vida fora. É o desejo que os pais têm com os filhos, de que os filhos aprendam a caminhar vida fora e que eles continuem, que eles sigam. Qualquer pai que tenha um desejo de controle obsessivo com o filho
não está falando de amor, está falando de obsessão, e toda obsessão é um problema que precisa ser tratado, até porque você não pode querer controlar os teus filhos, porque seguindo a lógica natural da vida, uma hora você não estará aqui para controlá-los ou protegê-los. Então a função dos pais é preparar os filhos para quê? Para a vida. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury que diz que pais excelentes preparam os filhos para o sucesso. Bons pais preparam para o sucesso. Pais excelentes preparam para tudo. Inclusive para o fracasso. Inclusive para o dia mau. Por quê? Porque uma hora eu não vou mais estar aqui. E me parece que essa é muito a maneira como Deus se relaciona com a gente. Nos preparando para a vida. Colocando os discípulos dentro do barco e dizendo, podem ir, mas Senhor, o Senhor não vai entrar no barco? Não, vocês já podem encarar a tempestade sozinhos, podem ir viver. Mas Senhor, vem com a gente. Não, eu não vou. Porque chega uma hora que você tem que ter a coragem, pelo menos, de encarar o barco e dizer, vamos encarar a vida. Então eu entendo, Deus é amor. Como um Deus que acredita em nós, que nos dá ferramentas e ideias a partir do amor para que a gente tome na vida decisões e assim, com essas decisões, a gente construa a nossa história, a gente construa a nossa biografia com integridade, sem colocar na conta de Deus as culpas e a responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. O futuro está repleto de possibilidades para todos nós e nós precisamos, nessa dificuldade toda da vida, guardar o coração, que é o tema da Bethesda esse mês. Provérbios 4, 23. Vigie sempre os seus pensamentos, dele depende a sua vida, na versão A Mensagem. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, na Nova Versão Transformadora. Qualquer que seja a versão da Bíblia que você lê, Provérbios 4, 23 vai dizer uma coisa para você: guarde, vigie, cuide. Vai usar um verbo, e verbo é uma ação. O verbo é uma atitude que não diz respeito a Deus, diz respeito a você. Quem tem que guardar o coração é você. Quem tem que vigiar os pensamentos é você. Quem tem que ficar de olhos bem abertos com as propostas da vida é você. Porque a responsabilidade dos teus dias está nas tuas mãos e Deus vem como o eterno, maravilhoso aliado para que a gente tenha ideias, estrutura, força e coragem para vigiar, guardar e cuidar dessa parte da nossa existência que a Bíblia chama metaforicamente de coração. Porque o coração na Bíblia não é esse órgão aqui. Coração na Bíblia é o lugar onde nós tomamos as nossas decisões. Coração na Bíblia é o lugar onde você vai lidar com os teus desejos. Coração na Bíblia é o lugar onde você vai maquinar os seus próximos passos. Coração na Bíblia é esse lugar onde acontecem os teus adultérios. Coração na Bíblia é esse lugar onde nós tratamos as nossas traições, mas é também o lugar onde nós tratamos a nossa fidelidade. Coração é o lugar mais importante, porque ali nós definimos como é que vai ser a nossa vida. Por isso talvez deveríamos, até falei isso brincando uma vez, que a gente deveria tatuar Provérbios 4, 23, uma pessoa foi lá e tatuou mesmo. Chegou para mim e me mostrou, está aqui, ó, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende a tua vida. Falei, meu amigo, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo lá na igreja. Então, se você quiser tatuar, eu acho que é uma boa tatuagem, mas pelo menos, sei lá, imprime e cola na geladeira, faz uma camiseta. Porque o coração é onde você está planejando, é onde você está lidando, é onde você está ensaiando as tuas ações. É aquele momento onde talvez você esteja sozinho pensando, eu faço, não faço, me entrego ou não, vale a pena, será? Então esse momento em que você está no será, isso aí é o teu coração, é disso aí que a Bíblia está falando.
É aquela proposta sexual que você recebeu e ao cumpri-la, você vai danificar em muito o teu casamento. Na hora que você recebe essa proposta e você começa a negociar se você vai ou não trair seu parceiro ou sua parceira, ali nós estamos falando do teu coração. É isso aí, é o coração. E a Bíblia está dizendo, é verbo, é ação. Guarde, cuide, vigie, porque isso aí vai mandar uma fatura para você lá na frente, porque não existe decisão sem desdobramento. E eu sei que eu vou falando isso, tem gente que vai perdendo até o ar, né? Mas eu estou dizendo isso para você se encher de ânimo, não de desespero. É para você ficar cheio de adrenalina para pensar, poxa, que bom, está nas minhas mãos. Eu não preciso que um terceiro venha guardar meu coração. Eu não preciso que uma outra pessoa que eu nem conheço. Não, é você com você mesmo. É você no travesseiro. É você com os teus valores. É você trocando ideias com você mesmo. Não precisa, pode vir uma outra pessoa te ajudar, mas não depende disso. É você com você mesmo, entende? Que muitas questões da nossa vida, às vezes a gente quer envolver um monte de pessoas, mas a maioria delas a gente define na hora que a gente está dirigindo sozinho na marginal. Ali é o coração. E você precisa se encher da alegria, da expectativa de pensar, poxa, que bom, depende de mim. Porque a Bíblia não está dizendo para eu chamar outros para me guardar, ela está dizendo para eu mesmo fazer isso. Tem um lance de confiança e de autoestima que é muito legal, do provérbio dizendo, é você, meu. Você cuida, você guarda, você vigia. E você vai colher as alegrias dessa ação. E é você que vai desfrutar da felicidade de ter feito o bem a você mesmo. Então está na nossa mão a responsabilidade do aprimoramento daquilo que nós somos. Está na nossa mão cuidar dos nossos desejos, e isso é incrível, isso é maravilhoso, e por isso eu li com vocês a história de Jefté. Que eu não sei se em algum momento você já ouviu falar de Jefté. Que na Bíblia a gente ouve falar de Jesus, né? Lógico. Paulo, Davi, Moisés. Foi Jefté. De onde que raio veio Jefté? Jefté veio do livro dos Juízes, um período onde o povo de Israel não tinha um rei. E Deus levantou juízes, homens e mulheres, que se alternavam na condução do povo hebreu. E eu gosto muito do livro dos Juízes, porque tem muito a ver com a gente, porque a gente pensa em heróis e juízes, pessoas super preparadas e muito bem elaboradas, com uma baita de uma estrutura psíquica incrível, aquela pessoa sensata, aquela pessoa que você fala, poxa, que calmaria, poxa, que coisa incrível, e os juízes não são nada disso. Muitos improváveis, aparentemente desqualificados. Uns deles nem querem. Acho que tem um mês, talvez, não sei, eu falei sobre um outro juiz, Gideão. Gideão nem queria. Deus chega e fala, o Senhor é contigo. Ele fala, não é não. Não é não. E aqui nós estamos diante, então, de um Jefté, que se você leu com atenção, você vai ver um monte de questão dentro dele, porque ele é filho de uma prostituta, e por ser filho de uma prostituta, ele é excluído, porque os seus outros irmãos não querem repartir com ele a vida, muito menos a herança, e excluem ele, não, vai embora, pode ir, você está fora, você está excluído, você não é digno. E ele vai embora, e ele se junta a outro bando de excluídos. E como diz o outro, a vida é um dia após o outro, né? E aí, de repente, aqueles que excluíram estão numa situação absolutamente complicada, porque ele era o filho da prostituta e era um grande guerreiro.
Acontece que agora o povo hebreu está dominado, está sofrendo. E eles olham para o lado e falam, quem é que pode salvar a nossa pele? Aí um olha para o outro e fala, cara, nós só temos uma pessoa, é Jefté. E na hora do desespero o orgulho vai para o chão, né? Não vamos falar com ele, mas a gente excluiu ele, mano. Ou é ele ou é ele. Chegam para ele e falam, Jefté, você é o cara. Aí ele olha para os caras e fala, escuta, vocês me expulsam, me excluem, e agora que vocês estão na roça, vocês vêm atrás de mim, é isso? Aí todo mundo, isso. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês que me mandaram embora estão agora me querendo como líder, é isso? Isso. Vocês não têm vergonha? Não. Não, porque a necessidade acaba com a vergonha. E Jefté aceita se tornar líder do povo que o excluiu. Ele aceita comandar pessoas que o negaram. Ele aceita cuidar de pessoas que o destruíram. E nesse momento você fala, que coisa linda, que grandeza de alma, não é não? Tinha tudo para jogar na cara e falar, vai cuidar da vida de vocês, bicho, não tem nada a ver com isso, vocês que se lasquem. E ele diz, ok. E ele começa então a investida dele, porque agora ele precisa organizar um exército por uma luta. E no meio dessa organização ele tem uma sacada, ele fala, já sei, agora eu vou fazer um voto a Deus, porque voto a Deus é um negócio muito da hora, porque a gente promete, aí Deus fica meio assim, não, agora eu vou ajudar, porque ele fez o voto, e ele faz um voto, e o voto é, se me deres a vitória sobre os amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar salvo da guerra. Essa pessoa será oferecida como sacrifício. Aí você fala, Jefté, estava tão bom. Jefté, de onde que você tirou esse voto? Tu está parecendo brasileiro em dezembro. Você está parecendo aquelas pessoas quando chega o boleto do cartão de crédito e fala, Senhor, se esse boleto sumir, eu prometo. E Jefté vai para a batalha e ele sai vitorioso, ele conquista muitas coisas para Israel. E ele fez um voto a Deus, Senhor, se eu ganhar, eu ofereço a ti, em sacrifício, a primeira pessoa que me encontrar. E Jefté vem todo vitorioso, todo pimpão. Quem que vem receber Jefté? A filha. A filhinha. Sai correndo toda feliz, porque o pai voltou da batalha vitorioso. E agora ele faz um voto a Deus. Aí tu fala, mas Vila, essa história está muito longe da gente. Sociedade totalmente diferente. As lógicas bárbaras, uns votos absurdos. A percepção de Deus era muito diferente, muito vingativa, militarizada. E essa percepção mudou? Claro, mudou. Na cabeça de muita gente não mudou, mas tem que mudar. Inclusive, em Miqueias a gente aprende que mudou essa lógica de oferecer sacrifícios a Deus e ficar rastejando o joelho no chão e oferecendo só casca de ferida para Deus, isso acabou. Miqueias 6,6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mudou. Deus não quer de você que você sacrifique pessoas,
que você sacrifique sonhos, não, Deus quer que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante dele. Bom, colocado isso, então eu quero pensar com você duas dimensões da vida de Jefté que podem ser bastante importantes, tirando do nosso coração essa lógica de sacrifícios, tirando essa lógica de ficar oferecendo cascas de feridas a Deus, tirando essa lógica de fazermos votos absurdos. Primeiro, não permita que questões do passado bloqueiem uma nova história na tua vida. A gente bate muito na tecla de que você escreve a sua história, mas é muito verdade que algumas histórias chegam a nós também contra a nossa vontade. Existem situações que se impõem a nós, das quais a gente não queria viver. E isso aconteceu com Jefté. Ele é excluído porque ele é filho de quem? Não importa de quem ele é filho, porque ninguém escolhe. Você não escolheu. Ele está lidando com alguma coisa, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver com as suas escolhas, tem a ver com a mãe. E você vai ser excluído por causa que você é filho do Beltrano. Poxa, eu não pedi para nem chegar, nem para ser filho do Beltrano. E agora eu vou pagar algo porque eu sou filho do Beltrano. E agora eu vou pagar por questões que não tem nada a ver com escolhas minhas, assim na vida tem isso. Por questões genéticas ele é sumariamente excluído da vida. Veja que no momento em que ele é excluído e um tempo depois ele é convidado para ser líder, ele tem na mão argumentos suficientes, por mais danoso que seja, por mais errado que seja, ele tem argumentos suficientes para simplesmente dizer não, para cair numas de vingança, para o orgulho, falar, não, uma questão de orgulho, eu não vou jamais me envolver com esse tipo de pessoas. Porque ele tem um fato no passado que de fato o autoriza a olhar para determinadas pessoas e dizer assim, não, vocês não. Posso até me relacionar com aquele outro grupo lá, mas vocês não. E aqui então eu começo a aterrissar um pouco na tua vida, porque talvez você tenha histórias na tua família, talvez você tenha um pai ou uma mãe, talvez você tenha um filho, talvez você tenha um irmão, pessoas que excluíram você mesmo que emocionalmente. E hoje, 10, 15, 20 anos depois, pessoas estão tentando uma reaproximação e a tua postura é exatamente de você não. Por quê? Porque em 1980 você falou para mim isso e aquilo. Não, você não. Porque no Réveillon de 2015 para 2016 você me falou isso e aquilo definiu e encerrou qualquer tipo de possibilidade do nosso relacionamento. A gente precisa aprender a datar as pessoas, a ler aquele momento, especialmente perdoar aquelas pessoas, talvez não por elas, mas por nós. Porque senão você está de birrinha hoje com 40 anos por causa de um apelido que teu irmão deu para você quando vocês tinham 10. Vocês tinham 10 anos e hoje vocês têm 40. Ah, mas você falou que meu nariz era grande. Oh, mas era mesmo, cara. Agora você engordou um pouco, até aliviou, mas era. Entende? A gente pega às vezes uma historinha e a gente vai alimentando aquela historinha e o que cresce na nossa vida? Cresce aquilo que a gente alimenta. E o que invade a nossa vida? Tudo aquilo que não presta. Por isso que o provérbio é: vigie e guarde o teu coração, porque dele depende as tuas histórias de vida e a tua sanidade mental. A sua mãe não foi presente com você e hoje ela está querendo recuperar isso, e você está dizendo, mas quando eu menstruei pela primeira vez você não estava lá. É verdade, foi dolorido, é triste, e isso não precisa ser colocado debaixo do tapete, mas isso também não precisa impedir um novo relacionamento hoje. Isso não precisa acabar com qualquer possibilidade de vida nova hoje. Por quê? Porque todo mundo vai ter alguma razão para bloquear pessoas dentro delas. Todo mundo. E a gente não pode definir pessoas por uma história, porque as pessoas são milhões de histórias. Não use a tinta do passado para pintar a tua casa de hoje, porque tem tinta nova para você. Porque em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo pode ser feito novo.
Acredite que o tempo transforma pessoas, acredite que o tempo altera as percepções. Tem uma frase do Ricardo que eu gosto muito que diz assim: quando você perdoa, você não muda em nada o seu passado, mas você muda radicalmente o seu futuro. Quando você perdoa alguém, você não altera em nada o passado, porque o passado é uma caixa blindada que não tem como ser alterada. Mas você altera radicalmente o seu futuro. Porque perdão não tem a ver com a vida lá de trás, perdão tem a ver com a vida lá da frente. Perdão tem a ver com aquilo que você vai fazer a partir de hoje, não com aquilo que vocês fizeram de hoje para trás. Perdão, hoje é domingo, perdão tem a ver com a segunda e não com a sexta que passou. Então Jefté aceita um convite que está para além de liderar uma batalha militar, ele aceita um convite para lidar com uma batalha que está aqui dentro. Nesse momento em que ele recebe esse convite, é o momento exatamente onde ele precisou guardar o coração. Para quê? Para o coração não ser tomado por ressentimento, para o coração não ser tomado por raiva, para o coração não ser tomado por vingança, para o coração não ser tomado por amargura. Que já disse o velho ditado tão sábio que vingança, ressentimento, amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Funciona, é um veneno que você está tomando, quem vai morrer é você mesmo. Então guardar o coração significa que você vai ter que olhar para trás. E ao olhar para trás você vai identificar pessoas. E talvez pessoas que fizeram situações e coisas tristes em você, certo? Certo. Se é em você, significa que está aí. E você não precisa transformar os eventos lá de trás em fatos determinantes da tua vida. É possível isso? Sim, quando o nosso coração está devidamente guardado no Senhor. Agora, dizer que o coração está devidamente guardado no Senhor é dizer que o coração está devidamente tomado pelo amor. Amor é sentir-se livre para fazer coisas improváveis. No mundo de vingança, eu prefiro o perdão. No mundo de indiferença, eu prefiro o amor. As pessoas que amam, elas são livres para inverter as lógicas vigentes. Pô, a lógica seria o quê? Cara, aproveita que agora essa pessoa está rastejando e pisa mais um pouco. E torne-se tão medíocre como ela foi. E o reino de Deus é para dizer assim, não. Você não precisa pautar o seu presente pela mediocridade do passado de alguém. Antes, a gente acredita que as pessoas podem mudar e que novas histórias podem ser escritas de outras maneiras. E cuidado com os seus votos. Eu brinco muito com esse negócio de voto aqui, principalmente no final do ano. Em janeiro eu falei muito sobre voto, porque esse negócio de final de ano a gente sempre fica com o negócio de fazer voto. A gente vai ler a Bíblia em um ano, ler um livro por mês, emagrecer 20 quilos, arranjar um marido melhor. Esse do marido é brincadeira, tá? Se aí casou, é isso aí mesmo, tu vai ficar aí agora, é isso aí mesmo. Dá um jeito de melhorar ele. Eu estou pontuando porque eu falei da tatuagem, mas também já chegou uma pessoa que correu aqui, que falou assim, meu pastor Vili falou que a gente tem que se reinventar e tocar a vida para frente, me divorciei. Eu falei, não brother, não era isso. Não era isso que eu estava falando. Tem um teórico da psicanálise chamado Jacques Lacan, que ele diz que você é dono daquilo que você fala, mas você não é dono do que as pessoas escutam. Então deixa eu pontuar, não é para divorciar. E a gente sai fazendo voto na vida. Especialmente essas promessas religiosas que a gente faz com o intuito de conseguir benefícios divinos. Como se a dificuldade do voto fosse mexer com o emocional de Deus.
Aquela lógica assim, não, vou fazer um voto, mas desses bem dificilzão mesmo, que aí Deus vai ficar no canto da parede e falar, pô, vou ter que fazer. Aí vem o Jefté e diz, pô, se eu vencer, eu vou oferecer a alguém em sacrifício pela minha vitória. Senhor, eu prometo. Pô, e aqui a gente cai numa situação tão importante da nossa vida, sabe qual é? É que tudo que a gente decide na vida, outras pessoas estão implicadas, tudo. E há quem possa dizer assim, mas filho, eu não vou fazer nenhum voto a Deus que eu tenha que matar um filho meu no final da história. Não, matar fisicamente não, até porque eu não leio a história nessa literalidade, mas eu posso fazer votos na minha vida e matar os sonhos da minha filha. Eu posso tomar decisões hoje aqui e daqui 3 anos os meus filhos se inviabilizam por alguma razão porque eu fui egoísta e pensei só em mim e não pensei nos desdobramentos desses sonhos e de alguma maneira eu estou matando crianças e adolescentes. Nós como comunidade temos que pensar quais votos que nós estamos fazendo aqui porque a gente pode matar o sonho desses pequenos que não estão aqui. Porque o reino de Deus é exatamente o que? É o individualismo? Não, o reino de Deus é exatamente mãos dadas. Então nós fazemos os nossos votos preocupados com a nossa comunidade. Eu como pai faço preocupado com a minha esposa e com os meus filhos. Você tem que fazer preocupado com o seu namorado. Não importa, olha ao seu redor. As suas decisões precisam contemplar as pessoas que estão do seu lado. Eu não tenho o direito de prometer coisas, inclusive, que vão te matar. E às vezes no desespero de conseguir inclusive coisas materiais, a gente sai fazendo voto e proposta e atropelando processos e pessoas que a gente diz amar. Tem a vida totalmente complicada, por quê? Porque eu não guardei o meu coração com os meus desejos fúteis. Os meus filhos foram prejudicados por quê? Porque eu não pensei nos desdobramentos das minhas paixões. A minha filha teve uma vida completamente complicada, por quê? Porque eu não cuidei das invasões na minha sexualidade e deixei a vida louca tomar conta e agora tem um monte de gente pagando preço por isso. E acima de todas as coisas, guarde o teu coração, na hora que você sentar para planilhar a tua vida, preste muita atenção. Não, mas eu vou lidar com o desdobramento disso, isso é problema meu. Não, querido, não, isso não existe. Sempre alguém vai pagar pela sua decisão. Pense muito bem em qual situação você quer colocar as pessoas que você ama. E aí de novo tem gente que vai dizer, mas isso aí é muito pesado. Não, isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Porque você pode tomar decisões e a vida das pessoas que você ama vai se tornar uma delícia. A gente não tem que ser negativo, a gente tem que ser bonito com a vida. Peraí, você está me dizendo que as minhas decisões vão desdobrar e gerar ondas nas pessoas que estão ao meu lado? Sim. Pô, que demais. Então está em mim fazer com que a vida das pessoas que estão ao meu redor seja uma vida maravilhosa? Sim, a sua vida pode ser, como inclusive falamos assim, um canal de bênção. Tá, mas e os votos? A gente faz voto o dia inteiro. Você falou que ia levar seu filho no estádio e não levou. Não, mas isso é bobagem. É bobagem para você, você tem que ver o que é isso para ele. Para você foi palavra ao vento, para ele foi um programa que ele está na ansiedade até agora e você está simplesmente matando um sonho. Não, você está sendo muito hard. Não, eu estou falando como é que funciona a cabeça de uma criança. Então toma muito cuidado com o que você fala, com o que você propõe. Porque dura coisa a nossa palavra cair em descrédito. Dura coisa deve ser escutada da esposa, do amigo, do filho. Não dá para acreditar em você. Porque você já me prometeu 1, 2, 3, 100, 200 palavras ao vento. Porque às vezes nesse desejo de conseguir coisas a gente sai prometendo.
Às vezes para aplacar uma situação daquele momento ali, aquela irritação, não, prometo que depois a gente faz. E veja, eu não estou dizendo assim, está prometendo, não fez, Deus vai pesar a mão. Não, querido, Deus não vai pesar a mão, não. Não faça as coisas por medo da mão pesada de Deus. Faça as coisas com a intenção de ser o melhor ser humano possível. Essa lógica desse Deus que vive pondo medo no coração das pessoas, gerou medrosos. Jesus veio gerar amigos. Essa teologia do medo, ela é extremamente funcional. E que no final da história, tem doentes funcionais. A gente não quer isso. A gente quer amigos de Jesus, que dão a palavra e cumprem. Por quê? Porque cumprir a palavra é bonito, não porque nós estamos com medo com a mão pesada de Deus. Uma menininha perdeu a vida porque o pai foi um estúpido nos seus votos. E essa estupidez é possível a todos nós. A minha vida não pode prejudicar a existência do outro. Por isso eu preciso guardar o meu coração. Porque são inúmeras as tentações, são inúmeras as propostas, são inúmeros os caminhos que a gente é submetido todos os dias. Por isso, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Pô, mas eu já fiz o voto. Então agora faz um voto cancelando aquele voto. Entendeu? Você fez um voto que você falou assim, que estupidez. Então faz um novo voto, cancelando a estupidez. Tenho certeza que Deus está do lado da pessoa que faz um voto cancelando o voto ruim. Não, fiz um voto que é uma estupidez, mas eu não volto atrás da estupidez. Em última análise está dizendo que você é um estúpido e que você não abre mão disso. Esse é o teu legado, inclusive. Palavra errada não tem que ser mantida, palavra errada tem que ser eliminada, jogada fora. Diante de péssimas decisões, a gente olha no olho dos nossos filhos e diz perdão. Cair por terra essa lógica de que pai e mãe não pede perdão para filho. Claro que pede, se você erra, você tem que pedir perdão. Mas a minha autoridade, exatamente, quanto mais perdão você admitir, eu te garanto, mais autoridade você vai ter. Porque os teus filhos vão ficar de frente com um ser humano que sente, que pensa, que erra, que acerta, que beija, que abraça, que perdoa e que pede perdão. E não com um tirano que vive dando ordens ao vento sem jamais reconhecer erro algum. Faça projetos muito bonitos na sua vida, faça votos, sim, mas bonitos, questione-os, estique-os, pense muito bem onde é que ele vai levar. O nome disso é maturidade. A gente acha que maturidade é uma coisa que vem com a idade. Não, com a idade você vai ficar velho. Maturidade não é automático. Automático é ruga, dor nas costas, visão fraca. Isso é tudo automático. Maturidade é uma decisão. De guardar o coração e falar, eu tenho planos, mas antes de executá-los, eu vou pensar minimamente onde é que eles vão levar eu e minha família. Porque eu quero manter o meu coração guardado no Senhor. Faltou ao Jefté ler a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Se coloque no lugar do outro. Você tem uma família, você vai tomar uma decisão? Não, se coloque no lugar do outro. Ao fazer isso, você está guardando o teu coração e o coração das pessoas que estão ao seu redor. Jefté é um exemplo. Jefté é um exemplo e Jefté é um não exemplo. Jefté nos diz o que podemos fazer, assim como ele nos diz o que jamais devemos fazer. E isso é tão encantador na Bíblia. A gente não lê a história de um super-herói com um superpoder, com uma capa que voa. A gente lê a história de um homem como você e como eu, que é maltratado e que é amado, e que é esquecido e que é lembrado, e que tem lutas e que tem perdas e que tem vitórias, e que no meio disso tudo tem que tomar decisões, e que no meio disso tudo precisa lembrar que acima de todas as coisas eu tenho um coração e que ele pode ser guardado
através do amor, e quando nós fazemos isso, a nossa vida ganha um novo significado. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.